O tema de hoje à noite é que seja eu hoje. Você pode falar comigo assim, que seja eu hoje. Não, com força. Porque tipo assim, não é que seja eu talvez amanhã. O hoje tem uma intencionalidade aqui na mensagem. Que seja eu talvez daqui a um ano, pastor, quando eu tiver um pouquinho mais forte, sanar uns probleminhas na minha vida. Não. Eu quero te convidar, irmãos, eu quero te chacoalhar hoje à noite, eu quero te encorajar, eu quero despejar fé no seu coração, mas para que você faça uma decisão no tempo que se chama, não amanhã, não depois de amanhã, não daqui a um mês, daqui a um ano, não, é o tempo que se chama hoje. Então, por isso a gente vai falar de novo, que seja eu, que seja eu, hoje, irmãos. É hoje que Deus quer fazer, é hoje que Deus quer falar. Lá em Hebreus o texto vai falar, se você ouvir a voz do Senhor, hoje... É hoje, irmãos, que Deus quer falar. Não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje. Hoje, se você se posicionar hoje, como o Éder se posicionou um dia, pode mudar a chave, pode mudar a estação da sua casa, pode trazer livramento. Tanta coisa que a gente vai ver aqui no texto de 2 Reis, capítulo 3. Quero que solte aqui para mim, 2 Reis 3, do versículo 4 ao versículo 20. Hoje eu assistia com os meus filhos um vídeo que fala sobre leitura da Bíblia. Se você ler a Bíblia uma vez na semana, vai ter pouco significado na sua vida, pouca relevância. 2 vezes na semana também. 3 vezes na semana, o gráfico começa a aumentar e algumas coisas começam a ser transformadas na sua vida. Agora, 4 vezes na semana, o gráfico ele explode assim para cima, irmão. Você consegue ser liberto da raiva, da pornografia, da mágoa, do sentimento de vazio, de frieza espiritual. É violento. Então, a minha palavra para você é: leia a Bíblia. Amém? Não deixe para ler a Bíblia só quando o pastor lê para você aqui no domingo. Leia a Bíblia durante a semana. Leia 4 dias durante a semana. Eu quero ver se você não vai estar diferente daqui a 30 dias. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 3, versículo 4, diz assim: Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros, ou tributo violento, né? E a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, que era o rei de Israel, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então, disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu, o profeta, disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar das mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou,
se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. De maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e de todas as boas árvores cortareis. Tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Que o Senhor mova com o teu espírito da forma que o Senhor quiser nesses próximos minutos. Pelo poder da pregação da tua palavra. Pelo agir do teu espírito no nosso meio. Em nome de Jesus. Aqui a gente percebe dias de crise. Dias onde o inimigo, que estava num pacto de paz, ele se revolta e ele decide encerrar os dias de paz. Dias de revolta. Dias de guerra. Dias onde, por mais que você esteja cercado de amigos, de parceiros, parece que os problemas chegam e pioram. Quem já passou por isso? Assim estava o rei de Israel. O rei de Moabe, Mesa, ele decide se revoltar e quebrar o pacto de paz. E para piorar, quando o rei de Israel, se junta com Josafá, que era o rei de Judá, e convida o rei de Edom, são 3 reis, 3 exércitos, e eles juntos decidem ir contra o rei de Moabe. E eles estão há 7 dias nas matas, marchando para guerrear, para combater um problema, que era grande. Problema financeiro, problema de segurança, problema de paz. Em meio à marcha para resolver um problema, um outro problema pior aparece. A água acaba. A água acaba. Sem água, os soldados morreriam. Os cavalos morreriam. Os bois morreriam. Sem água, irmão, os 3 reis estariam totalmente vulneráveis ao inimigo. 3 exércitos seriam desbaratados por um exército só. Se fossem encontrados vivos, porque não existia água. A água não é brincadeira. Falta de água é questão de vida ou de morte. Ou seja, eu não sei se você já passou por dias assim. Eu não desejo para ninguém, mas infelizmente eu já vivenciei vários dias assim na minha vida. Você está com um problemão, e você se posiciona para resolver aquele problema, pede ajuda para algumas pessoas, e surge um problema pior. Só que agora parece ser um problema intransponível. Parece ser um problema impossível de ser solucionado. E aí a gente chega, irmãos, no versículo 10, quando o rei de Israel, ele diz: ai, o Senhor
chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Aquele que se levanta para lutar contra um problema, agora tem um outro problemão diante dele. O que sai da boca dele são palavras de medo, de murmuração, de lamentação, de incredulidade, de dúvida, de desânimo, de desistência e até de culpar a Deus. Estão comigo, irmãos? Reage. Fala misericórdia. Ainda bem que não é comigo. Reage, irmão, reage. Aí nós chegamos no versículo 11. Quando um homem chamado Josafá, em meio a um problema e um outro problema, em meio a um ambiente de medo, dúvida, incredulidade, murmuração, desistência, lamento, em meio a esse cenário, irmão, de caos, há um homem chamado Josafá, um homem. E esse homem se levanta no meio dessa crise violenta e ele faz uma pergunta: acaso há entre nós um profeta do Senhor para que o consultemos? Um homem, irmãos, um homem que em meio ao caos, ele faz uma pergunta: acaso há um profeta do Senhor no nosso meio para que o consultemos? Irmãos, esse é um tempo onde nós precisamos ser como Josafá. Porque pessoas com problema são muitas. Pessoas que enfrentam um problema e um problemão pior ainda, são milhares. Mas Deus não está procurando os milhares ou os muitos. Deus está procurando quem são os Josafás desses dias. Às vezes o homem, irmãos, faz toda a diferença. Nós precisamos ser como Josafá, um homem que em meio a situações de extrema dificuldade, ele fala: eu preciso ouvir Deus. Todo mundo está dizendo que não tem mais jeito. Todo mundo está dizendo que é o nosso fim. Todo mundo está dizendo que a gente vai morrer porque a água acabou. A muralha é muito grande, o obstáculo é gigante, os inimigos são mais fortes, as possibilidades são zero. Tem um até que está dizendo que a culpa é de Deus, porque foi Deus que nos trouxe para Jacksonville para nos matar. Mas tem um homem que se levanta em meio a muitas vozes assim, ele fala: ei, eu quero saber o que Deus está falando. Porque tem muita gente falando o que está vendo, o que está sentindo. Gente que dá diagnóstico, nós não precisamos, irmão. Nós precisamos de alguém que fale: ei, eu quero ouvir o que Deus tem para falar sobre essa situação. Porque especialista de miséria, de problema, tem milhares na terra. Especialistas de dar um diagnóstico de caos, irmãos, não muda a vida de ninguém. Não muda a situação de ninguém. Não rasga o céu sobre a sua casa. Murmuradores, lamentadores, duvidosos, incrédulos, eles são especialistas em dar um diagnóstico. Mas nós precisamos de homens que valorizam a voz de Deus. Nós precisamos de homens que, em meio a dias de lutas e grandes problemas, irmãos, porque ele está naquele lugar, o cenário vai mudar. Homens de fé. Homens de fé são moldados em dias de luta, irmão. Não se forma homens de fé deitado numa rede. Não se levanta homens de fé na bonança. Não se levanta homens de força, homens viril, homens com testosterona, caba macho. Não se levanta um exército de homens, irmãos, no dia da prosperidade. Se levanta exército de homens no dia dos problemas imbatíveis, das muralhas intransponíveis, da falta de possibilidades. Nesse tempo é que se levantam os homens que dizem: eis-me aqui, Senhor. Por causa de um homem
Um homem. 3 exércitos foram poupados. Por causa de um homem, famílias deixaram de ser dizimadas. Crianças deixaram de ser estupradas. Mulheres deixaram de ser abusadas. Pessoas deixaram de se tornar escravas, porque era o destino dos 3 exércitos. Se não morressem no meio da jornada por falta de água, seriam entregues na mão do rei de Moabe. Por causa de um homem, um profeta liberou uma palavra que trouxe livramento e direção. Preste atenção, irmãos. Ele fala, tem um profeta no nosso meio. E aí chega alguém e fala, olha, tem um cara. O nome dele é Eliseu. Ele era servo de um outro profeta chamado Elias. Ele costumava lançar água sobre as mãos de Elias. E aí Josafá fala, chama esse homem aqui. Porque a palavra de Deus está com ele. Ah, irmãos. Nós precisamos ouvir Deus em dias de crise, irmãos. A gente precisa ouvir Deus, irmãos. Eu sei que a gente tem que ouvir conselhos, mas nós precisamos de pessoas que falem em nome do Senhor. Agora, o cenário que me chama a atenção, irmãos, e que me rasgou por dentro nesses dias orando nesse texto, é que Eliseu olha para o rei de Israel e fala, vai lá falar com os profetas do teu pai e da tua mãe. Ou seja, em outras palavras, o profeta Eliseu está dizendo para o rei de Israel, você não está desviado? Você não deixou de acreditar nas palavras dos profetas mesmo do Senhor? Onde estão lá os profetas que vocês consultavam? Porque Acabe tinha casado com Jezabel e ele estava adorando a Baal e a falsos deuses, irmão. Ele está falando assim, vai lá consultar agora. Cadê os teus deuses agora, na hora do problema? Na hora da prosperidade, tu estava lá se dobrando diante deles, consultando os falsos profetas. Na hora que o bicho pega, você vem recorrer ao Senhor. É isso, em outras palavras, que Eliseu está falando para o rei de Israel. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Eliseu vê quem está no cenário. E ele fala assim, se não fosse pela presença de um homem aqui entre vocês, eu não daria atenção para vocês. Se não fosse a presença de um homem no meio de vocês, eu não liberaria o que Deus tem para falar. Pare e pensa comigo, irmão, se Josafá não está naquele lugar. Nós não estávamos contando essa história hoje do jeito que ela é. Se não fosse a presença daquele homem naquele lugar, naquela hora, a história teria sido completamente diferente. Se Josafá não estivesse ali, o profeta falou, não vou profetizar. Ele não tinha profetizado, irmão. E sem a profecia não teria livramento, não teria direção, não teria milagre, irmão. A história seria completamente diferente, porque Josafá estava lá, irmão. Porque um homem estava naquele lugar. A presença de Josafá, irmãos. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque na história da Bíblia, e na história da igreja até hoje, Deus sempre procura um homem. E aqui eu falo homem, você mulher pode entender também uma mulher. Lá em Gênesis 2:25, eu vou citar por conta do nosso tempo, a história da humanidade e da criação vai dizer que não houve chuva na terra. Deus não mandou chuva para a terra, até que na terra existisse um homem para cultivar e colher. Quando um homem apareceu na terra, Deus pôde mandar chuva. Fala para mim se você está entendendo o que eu estou falando, por favor. Existem coisas que Deus quer fazer na terra, que se Ele não encontra um homem posicionado, Ele não faz. O Deus que pode tudo, o Todo-Poderoso, se Ele não encontra um homem posicionado na sua casa, talvez a chuva que a sua casa precisa não vai vir. É o Deus do milagre, é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele precisa de um homem. Ele só mandou chuva quando tinha um homem para cultivar a terra e colher. Em Atos, não, primeiro, 2 Crônicas 16:9, esse eu pedi para soltar, solta aí para mim, eu vou
Vou citar vários textos rápidos aqui, irmão. Primeira parte desse texto, 2 Crônicas 16, 9, diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por onde, irmãos? Para mostrar-se forte, para com aquele cujo coração é devoto, é completamente do Senhor. Os olhos do Senhor, irmãos, passam por toda a terra. À procura de quê, pastor? De mais um culto? Não, de um homem, de alguém posicionado, de alguém que o céu reconhece e os profetas na terra respeitam. Porque Josafá estava lá, irmãos. O cenário mudou. Atos 13, 22, solta para mim, por favor. Vai falar que quando o reinado do rei Saul se encerrou, Deus levantou o rei Davi. E a palavra que ecoa do céu de geração em geração é: achei Davi. Encontrei. Oh, meu Deus. Filho de Jessé, homem segundo todo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi não era perfeito. Davi foi um homem sanguinário, com as mãos cheias de sangue, tanto que Deus não deixou ele construir o templo, deixou seu filho Salomão. Davi foi um homem que adulterou no seu passado, mas se arrependeu. Depois você pode ler no Salmo 51, vai contar essa história, quando ele é confrontado por Natã. Davi não era o cara, o perfeitão, quando muitas pessoas pensam. Não, Davi foi alguém que Deus achou na terra. Por quê? Porque era o cara, o espiritual, o que sabia a Bíblia, o fortão, o que nunca tinha errado. Não. Tinha um coração quebrantado. Tinha arrependimento genuíno. E tinha disposição de fazer toda a vontade do Senhor. Os olhos do Senhor passam por Jacksonville. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Será que Deus pode gritar do céu como um dia gritou e falou: eu achei Josafá. Achei Davi. Será que você pode botar o seu nome nessa frase? Será que os olhos do Senhor, quando passam por cima da sua casa, o Senhor pode gritar: achei! Achei ela, achei ele. A destruição era o fim, o caos era o fim, a derrota era o fim. O final da história ia ser desgraça, derrota, vergonha, luto. Mas porque eu achei ele, porque eu achei essa mulher, o final da história vai ser diferente. Será que Deus pode te achar hoje à noite, meu filho? Deus achou Esther, quando havia um decreto de morte para o povo judeu. Depois você lê lá Esther, capítulo 4, versículo 14. Deus achou Moisés, quando queria libertar o povo de 400 anos de escravidão no Egito. Deus achou Abraão quando quis fazer um pacto de aliança para abençoar todas as famílias da terra. Deus achou Neemias quando teve que restaurar e reconstruir os muros de Jerusalém. Deus achou Noé, um homem que o olho do Senhor bateu na terra e falou: esse está andando comigo, esse me agrada. Vai, meu filho, reconstrói uma arca, que eu vou fazer uma aliança com você. E o Senhor recomeça a humanidade, porque achou Noé na terra. Deus achou Débora, as mulheres, uma profetisa, uma juíza, que lidera o povo contra o exército dos cananeus. Deus achou Raabe, uma prostituta, que está no livro de Hebreus capítulo 11, nos heróis da fé, porque ela acolhe os espias do Senhor, e ela faz uma aliança com o povo de Deus, e está lá nos heróis da fé, uma meretriz, uma prostituta, mas foi quem Deus achou naquele tempo. Deus achou Gideão, alguém que se achava menor dos menores da sua casa, para começar a libertar o povo de Deus das mãos dos medianitas. Deus achou Sansão, para começar a livrar da opressão dos filisteus o seu povo. Irmãos, não adianta a gente orar para Deus levantar Gideão, para Deus levantar Débora, para Deus levantar Moisés, para Deus levantar Josafá, para Deus levantar Raabe, para Deus levantar os profetas. Ei, não adianta a gente orar para Deus levantar Davi. Todos os homens e mulheres que estão na lista de heróis da fé de Hebreus 11 foram homens e mulheres de fé do passado. Agora tem homens e mulheres de fé do tempo que se chama hoje, que os olhos do Senhor estão procurando. Onde estão esses homens e essas mulheres? Onde estão esses homens?
Onde estão esses homens? Deus quer achar e levantar você no meio da sua casa, no meio da sua escola, no meio do seu trabalho, em Jacksonville, seja onde você está nos assistindo, na cidade, no país, se você estiver assistindo. Deus quer nos levantar nessa geração, irmãos. Somos nós. Que seja eu, Senhor, hoje. Que seja eu. Deus tem falado do nosso meio, irmãos. Nós amamos ler a história da Bíblia, amamos as Escrituras, amamos os livros de avivamento, mas Deus está dizendo: eu procuro os avivalistas de hoje, eu procuro os Josafás de hoje. Quem são as Raabes? Quem são as Déboras? Quem são as Estés? Quem são os Moisés? Quem são os Josafás dos nossos dias? É tempo da gente gritar: que seja eu hoje. Que seja eu hoje, cara. Eu me alisto, Senhor. Eu decido. Eu faço a minha escolha. Eu me posiciono. Que seja eu hoje, Senhor, na minha casa. Que seja eu hoje. Por causa de um homem. Um povo de 3 reinos foram poupados. Que seja eu. Às vezes, irmãos, não é na quantidade de pessoas que está ao nosso lado. Porque a unidade daqueles 3 reinos não evitou o problema chegar. E nem evitou o problema aumentar. E muito menos tinha capacidade de resolver os problemas. Existem momentos que a unidade não evita, não previne, nem soluciona. Existem momentos que Deus precisa achar uma pessoa. Uma pessoa. Na sua casa. Na sua parentela. Na sua igreja. Na nossa cidade. Uma pessoa, irmãos. A minha oração é que seja eu. Hoje, Senhor. Que seja eu. A profecia, a revelação, a direção que o Espírito deu foi: cave em poços. Mas antes de profetizar, preste atenção aqui, irmãos, versículo 15, solta aqui para mim na tela. Antes de profetizar, depois que Eliseu fala: se não fosse a presença de Josafá, eu nem daria atenção para vocês. Mas depois que o profeta fala isso, o que ele diz? Ora, pois, trazei-me um tangedor. Alguém que ia tocar harpa. Ah, mas por quê? Eu gosto de fazer perguntas assim quando eu leio as coisas. Por quê? Eu sou crítico pra caramba. Por quê? Ele não era profeta? Sim ou não? Ele não podia liberar só uma palavra como profeta? Sim ou não? Ele podia dar uma machada, uma rajada de língua, sei lá, e liberar uma palavra? Sim ou não? Mas por que ele fala: peraí, traz primeiro um tangedor? Por quê? Porque o cenário, irmãos, o ambiente estava numa frequência de murmuração. O som do ambiente estava numa frequência, numa afinação de incredulidade. Irmãos, eu lembro que no ano de 2000 eu estava num impacto de intercessão na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Nós não podíamos vestir camisas com dizeres evangélicos. Nós não podíamos levar Bíblia, boné, nada para se identificar como cristão. A noite toda ao redor da Lagoa da Pampulha, oferendas para Iemanjá na lagoa. Depois todos os centros de macumba de BH ao redor da lagoa fazendo macumba a noite inteira. E a nossa liderança nos orientou: olha, nós vamos ficar ao redor da roda de cada centro de macumba e nós vamos tentar nos aproximar nos atabaques. Porque cada ritmo que eles tocam é uma entidade diferente que eles estão invocando para descer. E eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos aqui bem caladinhos. De vez em quando o cara bobeava, a gente metia a mão no atabaque. Não orava em voz alta, não repreendia em voz alta, não fazia nada, só intercedia no Espírito. E eu lembro que o chefe
centro de macumba, um daqueles que estavam ali ao redor da lagoa. Ele falou: para. Todo mundo parou. Ele apontou para nós e falou assim: eu queria pedir para todo esse grupo de jovens aqui se retirar. Nós olhamos assim, tipo assim, será que é com a gente que ele está falando? Ele falou: é vocês mesmo. Desde que vocês chegaram aqui, as entidades não descem mais. Irmãos, não se trata do ritmo que pertence a uma entidade. Esses dias viralizou um vídeo aí dizendo que tem ritmos que é do diabo. Não. O diabo é só um que copia, que deturpa. Foi Deus que criou tudo. Se trata da frequência que está o ambiente e da entidade que está sendo invocada. Irmãos, o que saía da boca do rei de Israel, o rei de Israel, que era para adorar o rei dos reis, Senhor dos senhores, o que saiu da boca dele foi: o Senhor nos trouxe aqui, foi para nos matar mesmo. Desviado, incrédulo, murmurador. E o profeta discerniu o ambiente, cara. Adoração, irmãos, não é a gente fazer uma playlist aqui, de 4 músicas rapidinha, depois vem a música da oferta, aí daqui a pouco sobe a galera para fazer um fundinho musical, para melhorar o ambiente enquanto o pastor prega. Não! Enquanto nós adoramos o Senhor, os céus se rasgam. Enquanto nós adoramos o Senhor, nós invocamos o Deus Todo-Poderoso para vir ao nosso favor. Enquanto nós adoramos o Senhor, cenários mudam, atmosferas se transformam, o céu se abre, a palavra profética é liberada, a direção é dada, o livramento é provido, o milagre está a caminho. Quando alguém começa a adorar ao Senhor. Por isso, por favor, troque as palavras que saem da sua boca, porque elas são adoração a entidades que não são o nosso Deus. Quando são palavras de medo, palavras de desistência, palavras de murmuração, palavras de derrota, palavras contra o nosso próprio Deus. Quantas pessoas você já ouviu falar em Jacksonville? Deus me trouxe aqui mesmo, mas eu vou morrer em Jacksonville. Está acabada a minha vida. Não está, irmão. Não é o seu fim. Você só precisa mudar a frequência. O tangedor veio, irmãos, para mudar a frequência do ambiente, para mudar a frequência da dúvida para a frequência da fé, para sair da frequência da murmuração para a frequência da confiança. Quando o tangedor começou a tocar, o ambiente mudou. Meu Deus. Querido, coloque louvor no seu carro, coloque louvor na sua casa. Escolhe uma música que inflama o seu coração no secreto do seu quarto, quando você está com vontade de desistir. Irmãos, aí vem o profeta e fala: cava no vale, cava poços, cava poços. E aí ele fala lá no versículo 15, no versículo 17, ele fala assim, solta para mim aí: cava, mesmo sem sentir o vento. Meu Deus, cava, mesmo sem ver a chuva. Cava, meu filho, cava. E eu estava orando para o Senhor esses dias: Senhor, o Senhor nos trouxe para Jacksonville, nós estamos cavando. Nós estamos há 2 anos e 5 meses cavando nessa terra. Nós estamos na geografia exata. Os céus estão abertos sobre nós. A profecia foi liberada. Irmão, deixa eu te falar. Quando você tem uma palavra, você não precisa de mais nada. Quando você tem uma palavra de Deus, uma direção de Deus, você não precisa sentir. Quando você tem uma direção de Deus, você não precisa ver. Pastor, isso é bonito? Não, isso é terrível. Isso é desesperador, mas é maravilhoso. Você tem uma palavra de Deus. Irmãos, o profeta fala: cava mesmo sem sentir, cava mesmo sem ver a chuva. Ei, irmãos, a gente não anda pelo que sente. Se a gente for andar pelo que a gente sente, nós estamos tudo lascados. Porque o que a nossa carne está sentindo é medo, é ou não é? O que a nossa carne está sentindo é desespero.
Pelo amor de Deus, alguém se identifica comigo aqui. Deixa eu pregar sozinho não. Fala, eu também, pastor. Ei, o que a minha carne, a sua carne está sentindo, sabe o que é? É pavor, é pressão, é angústia, é insônia, é desespero. Mas eu dou uma ordem para minha alma, como o salmista diz: aquieta-te, ó minha alma. Cala a boca, ó minha alma. Crede em Deus e ainda o louvarei. Eu não preciso ver. Você está vendo o inimigo vindo, você está vendo a água acabando. Ah, meu Deus, eu vou sair correndo. Você está vendo o caos, você está vendo o primeiro problema, você vê o segundo problema. Se você for andar pelo que você está vendo, você vai jogar a toalha, você vai desistir. Nós não andamos pelo que sentimos, nós não andamos pelo que estamos vendo, nós andamos pelo que o profeta falou. Quando você tem uma palavra, ah, meu Deus, eu vou acabar. A adoração, ela muda o ambiente. E Ele manda cavar, irmãos. Ele manda cavar. Ele manda cavar. Olha o que o profeta diz, irmãos. Por favor, lê comigo. Versos 17 e 18. Por favor, lê comigo. Nós estamos acabando. Eu sei que vocês estão doidos para ir comprar o ticket para jantar, mas aguenta aí. Assim diz o Senhor. Quem está falando, irmãos? O Senhor. Não sentireis vento, não vereis chuva, todavia. Quando tiver na Bíblia, todavia, porém, entretanto, prepare, que a história vai mudar. Todavia. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ei, todavia. Aguenta aí mais um pouquinho, meu filho. Todavia, este vale se encherá de tanta água. Irmão, qual a quantidade de água, irmão? Um pouquinho de água que o Senhor diz? Uns galãozinhos de água? Uns barrilzinhos de água? Não! O Senhor está dizendo: este vale se encherá de tanta água, irmãos, que bebereis vós, vosso gado, vossos animais. Olha agora o verso 18, por favor. Olha o verso 18. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Quando nós andamos em obediência à palavra que Deus nos deu, aquilo que parece muito vai parecer pouco. Ah, meu Deus do céu. Ei, quando nós andamos debaixo de uma palavra, quando nós obedecemos a direção que Deus nos deu, quando nós trocamos a frequência da murmuração pela fé e confiamos em Deus, e Deus fala e nós obedecemos, quando nós obedecemos ao que Deus falou, aquilo que aos nossos olhos parece ser muito, o Senhor vai dizer: é pouco, eu vou fazer mais ainda. Eu vou fazer mais, além de te dar água, eu vou te dar os teus inimigos nas tuas mãos. Eu vou vencer os teus inimigos. E a história termina dizendo que quando eles amanheceram, as águas desciam por Edom e a terra estava cheia de água. Ei, irmãos, só abre o poço que Deus vai encher. E eu falava para Deus hoje, marchando lá no meu escritório: eu estou cavando. Aí você pode falar: mas pastor, não estou vendo. A água começou a brotar na noite. Eles estavam dormindo. Foram de fontes invisíveis, fontes que ninguém via, improváveis, talvez impossíveis. Ninguém sabe de onde veio. O texto diz que elas vieram no amanhecer. A palavra do Senhor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ei, Deus procura um homem, uma mulher. Cadê esse homem, essa mulher? Deixa eu ver, fica em pé se é você. Cadê esse homem, essa mulher? Fica em pé se é você. Basta um homem, basta uma mulher, um homem. Vamos lá. Fala: que seja eu hoje, Senhor. Que seja eu hoje. Vamos. Não é para mim não, irmão. É para Deus. Fala para Ele: que seja eu hoje, Senhor. Vamos. Grita, Lagoinha, grita. Que seja eu hoje.
Que seja eu hoje, que seja eu hoje, que seja eu hoje. A sua casa vai ser poupada pelo seu posicionamento. A sua família vai ser poupada. As suas finanças vão ser poupadas. Se você se posicionar hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Você não vai perder essa guerra. Adore, adore, adore. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de você, querido. Levante sua mão bem alta e diga: o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. Ainda que tudo esteja contrário, ainda que você não esteja sentindo o que eu estou falando. Ah, pastor, é até bonita a sua palavra, mas eu não estou sentindo nada. Não interessa o que você está sentindo agora, só creia no que eu estou falando. Creia, creia. Ainda que os ventos não venham, ainda que você não esteja vendo a chuva, ainda que você não esteja vendo os frutos da sua, do seu plantio, o Senhor vai fazer. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Hoje eu sei. Esse Hoje vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Diga, ainda. Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, vamos, diga! Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vamos falar isso com fé, vamos lá. O choro dura uma noite, Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eu creio em ti, Senhor. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Pra terminar, ainda, vamos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Isso, vamos. A igreja, vamos, a igreja. Ainda que a figueira não floresça, Pelo amor de Deus. que não haja fruto na vide, Que o produto da oliveira minta, Isso. todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Mais uma. Todavia
deixa orar por você agora. Me deixa orar por você. Levanta sua mão como sinal de rendição. Levanta sua mão como sinal também de posicionamento. Me deixa orar por você. Eu profetizo que você é o Josafá da sua casa. Porque você está lá, a história vai ser diferente. Você pode pensar assim: foi assim com meu avô, foi assim com os meus pais. Ei, não vai ser assim com você. Acabou desse jeito no passado, mas de hoje em diante Deus quebra ciclos de maldição hereditária. Não vai ser com você, porque você está aqui agora, porque você se posiciona nessa noite. Eu profetizo: a sua casa vai ser poupada, o seu casamento, a sua descendência. Você que é solteiro, porque você se posiciona, você vai ter um casamento abençoado. Você vai ser próspero no que você está fazendo. Eu libero sobre a sua vida palavras de Deus, direções claras. Todo mundo ao seu redor pode estar desesperado, pensando em desistir, mas receba agora: você não. Você não. Você não. Porque o Senhor vem sobre você agora com uma porção nova de fé, uma coragem sobrenatural, um senso de responsabilidade. Um homem que busca a Deus no secreto, em público Deus vai reconhecê-lo. Pode todo mundo estar achando que é o fim, mas você não. Você não. Fale comigo: que seja eu, Senhor, hoje. 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 Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora junto comigo. Hoje. Hoje é o seu dia, querido. Dia 2 de março de 2025. Esse dia que se chama hoje, Deus escreveu e Deus marcou o encontro com você, e com a sua mão no seu coração. Eu quero que você ore comigo assim: Senhor Jesus, me perdoa. Perdoa os meus pecados de medo, de murmuração, de incredulidade. Me perdoa, Senhor, por até eu te culpar por aquelas coisas que estão acontecendo de ruim comigo. Me perdoa. Hoje à noite, repita comigo: hoje à noite, eu creio com o meu coração, e hoje eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Repita comigo: hoje, Senhor, escreve o meu nome hoje no livro da vida. Aleluia. E você que estava desviado dos caminhos do Senhor, diga comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo, e hoje eu decido voltar para a casa de Deus. Ainda de olhos fechados, por favor, para você não se desconcentrar e se distrair, porque a oportunidade que o Senhor te dá é hoje. Ainda de olhos fechados, com a mão no seu coração, eu vou contar de 1 até 3. E se você fez uma dessas duas orações, de entrega da sua vida para Jesus, ou de reconciliação com Jesus, no 3 você vai levantar a sua mão bem alto. 1, 2, 3. Cadê você? 2 pessoas aqui. Tem mais alguém? Ali atrás tem alguém. Uma pessoa lá atrás. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você que está em casa, no online, cadê a câmera aqui? Aqui a câmera. Você que está em casa, hoje o Senhor te visita também. Coloque aí, hashtag eu decido por Jesus. Não deixe para amanhã. É hoje o que Deus está fazendo na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. Volte para Jesus. Procure uma igreja perto da sua casa. Deus vai fazer algo poderoso. Você que levantou a sua mão, isso, vem cá. Traz esse casal aqui, lindo, maravilhoso. Vem cá. Aleluia. Aleluia. É hoje que Deus está fazendo algo lindo.
É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Deus disse: é hoje que eu começo a virar a página. É hoje que os céus se abrem. A possibilidade do Senhor falar e agir, fazer o impossível. É hoje. E quando alguém crê, ah, meu Deus, a Bíblia diz que quando alguém crê, os céus param. Os céus param e fazem uma festa, porque pessoas decidiram. E agora Ele pode fazer um milagre. Deus sempre quer fazer um milagre. Só precisa de um posicionamento nosso. Eu vou contar de 1 até 3. Vocês vão virar para lá. Nós vamos celebrar a vida de vocês hoje. Hoje começa uma nova história, amém? Vamos lá, music, me ajuda. Vamos lá. 1, 2, 3. Seja eu hoje, agora, que seja eu hoje, agora, que seja eu hoje, agora, que seja eu hoje, que seja eu hoje, Aleluia. agora, que seja Aleluia. eu hoje, Aleluia. agora. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é maravilhoso. Aleluia.